Bom dia, mais uma vez, juntos para estudarmos a palavra de Deus. Oremos, Pai querido, obrigado, Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos deu, mais um fôlego de vida, Senhor. E agora, Pai, te pedimos, em primeiro lugar, Pai, iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra, que é de onde nós tiramos conhecimento, a inspiração para as lutas do dia, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui. O estudo de hoje está em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, aqui vemos a popularidade de Jesus, né? E também a dinâmica do seu ministério. Então, na leitura de ontem, nós vimos que Jesus ele estava na sinagoga, né? Ele operou um sinal, um milagre na sinagoga. E a sinagoga era tipo ali o epicentro do seu ministério, né? Ele pregava, ele curava, né? Mas ele também ia na casa das pessoas, né? Como por exemplo foi na casa de Pedro, né? Foi na casa de Levi, né? Levi Mateus. E ele também ia para essas zonas rurais, esses lugares, né? Mais desertos, né? Ali à beira do mar. Então ele tinha um ministério dinâmico, né? Ele trabalhava tanto na cidade como na região urbana. Eu gostaria de falar aqui também sobre esses lugares, de onde vinham essas pessoas, né? Quem eram essas pessoas, né? Que davam tanto crédito, tanta popularidade a Jesus, né? Então, aqui primeiro fala, seguia-o da Galileia uma grande multidão, os galileus, né? Os galileus eram um povo misto ali, tinha pessoas judias, né? Tinha judeus e tinha gentios, pessoas que não eram judias, né? A maior parte eram judeus, mas havia muita gente também que não era judeu. Então ali era, podemos dizer assim, era o lugar do povão ali, né? Em oposição à Judéia, porque a Judéia era onde se concentrava mais os judeus, né? E a vida na Judéia girava em torno de Jerusalém. Então, a Judéia era ali onde tinha mais conflitos, né? De Jesus com as autoridades judaicas, né? Os fariseus, né? Inclusive também na Judéia havia também os conflitos entre as autoridades judaicas, né? Tinha ali os fariseus, né? Os saduceus e outras classes de judeus também que disputavam entre si, né? Os essênios, que eram uma classe mais à parte, né? Que eram tipo ex-sacerdotes ali, que voltavam a vida ali no deserto, né? Parecido com a vida de João Batista. Então, eram pessoas diversas, né? Pessoas de diversas classes que seguiam Jesus, né? Vinham pessoas da Judéia, né? Vinham pessoas da Galileia. Aqui fala também de Jerusalém, da Idumeia. Idumeia era uma outra região ali, né? Ao sul da Galileia, olha, ao sul da Judéia, né? E os idumeus, eles eram descendentes dos edomitas, que por sua vez eram descendentes de Esaú. Então, historicamente, havia conflitos, né? Entre idumeus e judeus, né? Aliás, edomitas e judeus, né? E os idumeus, né? Eles eram tratados como judeus de segunda classe, né? Porque houve no passado, né? Foram
judaizados, né, de forma foram forçados, né, a se tornar judeus, né, no passado, né, ali uma, se não me engano, foi Macabeus, parece que fez isso, né, então ele forçou, né, e aí a partir daí houve uma mistura ali, né, de culturas, né, então, mas eles não eram considerados, pelos judeus, né, da Judéia, eles não eram considerados judeus puros, judeus, né, eles eram judeus de segunda classe, né, então, marginalizados, né. E Tiro e Sidom eram cidades gentílicas, cidades de pessoas que não eram judias, né. Então, veja que Jesus ele não era popular apenas entre os judeus, né, e as pessoas que o seguiam, que o preferiam, né, eram pessoas não da elite em si, né, mas pessoas do povão e pessoas menosprezadas, né, principalmente pelas autoridades judaicas. Então, Jesus ele era uma pessoa que ele olhava, né, para as minorias e as minorias retribuiu, né, essa atenção, né. Aqui o versículo 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então esse barquinho, né, se a gente for ler direitinho lá na história da pesca maravilhosa, ali quando Jesus chamou os seus discípulos, né, se a gente ler nos outros evangelhos principalmente, a gente vê a presença desse barquinho, né? Então Jesus era estratégico, né? Ele estava ali na beira do mar, né? Aí as pessoas começavam a se aproximar dele, queriam tocar, né? Queriam receber cura, queriam ouvir seus ensinamentos, enfim. Cada vez comprimindo ele, chegando mais perto, né? Ele ficava ali recuando ali na direção do mar, né? E as pessoas o seguindo, seguindo, seguindo. Então, qual era a ideia? Pegava um barquinho, né? Subia no barquinho e aí se afastava da praia, né? Então as pessoas ficavam todas ali no limite ali da praia, na praia limitava eles, né? Ficava para eles ficarem no seco, né? Eles não podiam mais se aproximar de Jesus, né? Jesus poderia falar com toda a multidão ali, né? Reunida ali na praia e ele dentro do mar, dentro do barquinho. Então, o barquinho servia de púlpito, né? Para sua pregação. Então, muito estratégico, né? Então, aqui mostra que às vezes, né, no trabalho missionário, no trabalho evangélico, né, nós temos que usar de inteligência, né, de estratégia, né, para não dar errado, né? Temos que pensar aí temos que usar a criatividade, né, pedir a Deus sabedoria para diversas situações, diversas necessidades que surgirem, né? E versículo 10 em diante. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então, olha a importância do toque de Jesus, né? Todos queriam o tocar, né? Porque sabiam que dele saía poder, né? Poder para curar. Versículo 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Então, aqui mostra o poder de Jesus sobre os demônios, né? Como a gente já tinha visto aqui no livro de Marcos, né? Jesus, ele não ficava, como eu posso falar, instigando os demônios para se manifestarem, né? Simplesmente eles se manifestavam na presença de Jesus, né? Primeiro porque eles podemos ver vários motivos, né? Acredito aqui, penso eu, né? Um dos motivos é que eles queriam atrapalhar o ministério de Jesus, chamar atenção para si, né? E que isso é um problema, né? No culto, né? Quando Jesus estava pregando ali, os demônios ali se manifestavam, né? Então, Jesus não gostava disso, né?
ele não ficava ali conversando, entrevistando os demônios e tudo mais. Ele simplesmente expulsava, né? Mandava eles se calarem e expulsava. Por quê? Porque igreja não é lugar de demônio, né? Não é lugar de nós estarmos dando atenção para o demônio. Não é? Igreja é um lugar de culto, né? De culto a Deus, de estudo da palavra, né? Então a sinagoga era uma igreja naquela época, né? Então os demônios eram intrusos ali. Então Jesus não gostava, né? Eles queriam atrapalhar o ministério de Jesus, né? E sempre falavam, né? Isso, né? Tu és o Filho de Deus, né? Então Jesus, isso aí atrapalhava, né? Porque, ó, tipo, eu ia aqui no versículo 12. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os pusesse à publicidade. Então, Jesus não queria que as pessoas soubessem ainda, né? Que ele era o Messias, o Filho de Deus, né? Então, isso ainda não era o tempo ainda, porque no tempo certo, aí sim, ele ia se revelar para que aí isso ia gerar o conflito, né? Até chegar a culminar na sua morte, né? Mas ainda não era o tempo dele morrer. Então, ele evitava revelar, né? A sua identidade messiânica. Mas as pessoas o reconheciam ali, pelo menos como profeta, né? Como um homem de Deus, né? Então, o outro motivo, né, pelo qual os demônios também ali se prostravam, né, é porque eles não resistiam à autoridade de Jesus, né? O poder de Jesus era grande, né? Então, eles não tinham como resistir ao poder de Deus, né? Então, que diferença, né? Assim, eu fico pensando, me comparar a minha vida com a vida de Jesus, né? E a gente tem que fazer isso, essa comparação, né? Então, será que uma pessoa endemoniada, quando me visse, né, ela ia ter essa atitude de se prostrar, de reconhecer que eu sou um servo de Deus, um homem de oração, de poder, ou ele iria me ridicularizar, iria me fazer chacota de mim, né, por eu ser uma marionete na mão deles? É uma boa pergunta, né? Porque no dia a dia estão ao nosso redor. Eles a maior forma de trabalhar, né, dos demônios trabalharem na vida das pessoas não é se manifestando, né? Isso aí é uma coisa, digamos que até é uma coisa pouco usada, uma estratégia pouco usada por ele em comparação com as outras estratégias. Porque o inimigo, né, sempre ele usa a estratégia do, como é que eu posso falar? De agir ali nas escondidas, no silêncio, né? Então, quando o demônio se manifesta, o que acontece? A gente sente medo, a gente sente. É uma coisa sobrenatural, uma coisa que assusta, e geralmente a gente faz fazer o quê? Buscar Deus. E o demônio quer que a gente busque a Deus? Não, então ele faz a gente esquecer até mesmo que eles existem, né? Ele se infiltra, né, no nosso meio ali, nos leva a pecar, né? Às vezes a pessoa está possessa, né, do demônio, mas não, o demônio não se manifesta, né? E apenas está agindo ali na vida da pessoa, né? Então, é assim, né? E aí, no dia a dia, eles estão aí, né? Fazem a gente pecar e tudo mais, colhem bastante acusações contra nós, para no momento desses aí intimidar a gente, né? Quando eles se manifestam. Né? E Jesus não, Jesus ele não tinha, né, o que temer. E pelo contrário, eram os demônios que o temiam, né, e se prostravam diante dele, né, com temor, com medo, né, porque Jesus realmente tem poder e tem autoridade. Mas Jesus nos deu essa autoridade também, né, sobre as doenças, sobre os espíritos imundos. Nós precisamos apenas estar em comunhão com Ele e também teremos esse poder. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje. Vamos agradecer a Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a aprender cada dia contigo. E aqui no estudo de hoje nós aprendemos várias coisas, Pai, sobre a dinâmica do teu ministério, sobre o teu poder, sobre os demônios, as doenças,
ao poder do teu toque, Senhor, o quanto nós precisamos desse toque em nossa vida, Pai, para sermos curados, libertos. E nos ajuda, Senhor, a ter essa comunhão contigo, que o Senhor também nos prometeu, Pai, o poder, Pai, a autoridade, Senhor. E se nós fizermos a tua vontade, nós também a teremos, Senhor. E precisamos dela, Pai, para nós cumprirmos o mandado que o Senhor nos deu, Senhor, de pregar o Evangelho. Também aprendemos sobre a inteligência, Senhor, como o Senhor teve ali a usar o barquinho para poder pregar, não ser comprimido pela multidão, Senhor. Que nós também possamos ter esses insights no nosso dia a dia de missionários, Senhor. Então, são essas bênçãos que nós pedimos, Pai. Então, dá-nos um bom dia, perdoa nossos pecados, fica conosco. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.